Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estou muito feliz de nessa noite estar aqui conhecendo os nossos irmãos, o nosso pastor Wellington. Amém? Uma grande satisfação. Eu falei com ele, pastor, quando te vi, eu disse assim, eu conheço ele de algum lugar. E muitos anos atrás eu trabalhei numa livraria em Caxias, Mercadão Evangélico da Redoma, e o pastor era cliente, comprava livros com a gente. É muito legal quando a gente tem esses encontros. Agradeço a Deus pela vida do meu amigo Joênis, a irmã Ellen, Ezequias, esposa, né? Todos nós, por um momento, por muitos anos, fizemos parte de um campo abençoado, onde foi uma escola para todos nós. Hoje eu estou também com a minha esposa Isabel Ventura, minha companheira, é uma bênção em nossas vidas, na minha vida. E trabalhamos na Igreja Batista Missionária Betel. Lá somos líderes de alguns departamentos. Deus tem nos dado graça e até aqui o Senhor tem nos concedido, debaixo da bênção do pastor, nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor junto com os irmãos. Texto que quero ler com os irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. A gente tem uma certa história com missões, tanto eu como o Joênis trabalhamos muito tempo, fui coordenador de missões por muitos anos, viajamos para a Bolívia, fizemos alguns trabalhos transculturais. Hoje em dia nós estamos mais fixos na igreja, trabalhando com algumas lideranças, mas a obra continua, amém? A obra continua, a pegada continua a mesma. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8, que diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Senhor, nessa noite, a Tua palavra aqui, estamos em Tua casa, este local onde o Senhor abriu, para que o Seu nome pudesse ser glorificado. Tu estás aqui nesta casa, a Tua palavra, revelação, e que o Teu Espírito Santo possa iluminar em cada mente nessa noite o Teu propósito, a Tua vontade. Eu te peço na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Eu estava pensando esses dias sobre a consciência missionária, porque parte muito de nós estamos enganjados na obra do Senhor. A consciência cristã e a nossa tarefa como igreja, dia após dia, tem sido desafiador. Cada dia nós somos confrontados por novos pensamentos, novas doutrinas, novos influenciadores, e isso tem, de certa forma, corrompido a consciência cristã e a tarefa na qual o Senhor tem nos dado. Temos olhado dia após dia e as pessoas falam menos de missões, fazem menos evangelismo, trabalham menos nas visitas, coisas que antigamente nós tínhamos em abundância. As pessoas tinham alegria, as pessoas tinham vontade, as pessoas se colocavam à disposição, até as pessoas das ruas abriam as portas, chamavam os irmãos. Hoje em dia, para a gente visitar uma casa é uma dificuldade, para a gente receber um convite, para receber uma oração em determinado lar, é muita dificuldade para a gente chegar lá. Isso eu encontro na igreja às vezes, quando eu quero visitar um jovem, quero conversar com alguém, a gente tenta marcar lá, olha, eu quero fazer uma visita na sua casa, e as pessoas estão correndo, estão fugindo, e temos uma dificuldade espiritual
espiritual que está envolvendo a igreja, envolve a nossa sociedade, e essa consciência cristã está sendo corrompida. A tarefa que Deus designou à igreja, colocou em nossas mãos, para a gente poder trabalhar, essa nossa responsabilidade de anunciar as boas notícias, as boas novas do Evangelho, tem sido de grande dificuldade. Então, nós temos que fazer uma reposição, precisamos pensar no que está acontecendo, o que está acontecendo conosco, o que está acontecendo com a igreja, até mesmo se fizermos um comparativo para cada geração. Na minha geração, quando eu era criança, nas congregações do campo da Vila São José, normalmente quando tinha uma festividade, tinha um culto, tinha um pregador, um evangelista, um missionário, a minha mãe me pegava e falava assim: um dia você vai ser igual aquele pregador, um dia você vai ser igual aquele pastor, um dia você vai ser assim. Mas o tempo está passando e a gente, como igreja, nós estamos acomodados e nem mais os nossos filhos plantamos em seus corações um dia servir ao Senhor e ao santo ministério. Como será a próxima geração? Normalmente, se você fizer um censo rápido e perguntar entre adolescentes da igreja e a juventude quem quer ser pastor, o número é muito pequeno. Quem quer ser evangelista, ninguém se habilita, ninguém levanta a mão, ninguém quer ser. E o que está acontecendo? Nós temos que ter esse alerta, a gente precisa ter essa consciência. Será que nós estamos cumprindo o nosso papel? Nós fomos da igreja antiga, estamos pegando uma nova geração, e qual é a nossa responsabilidade para deixar o próximo legado para a próxima geração? O que nós estamos plantando no coração das crianças, o que nós estamos plantando no coração dos adolescentes, o que nós estamos plantando no coração dos nossos jovens? Será que daqui a 10 anos teremos uma igreja forte, uma igreja ávida por um avivamento, uma igreja apaixonada por missões, uma igreja enganjada em missões, no evangelismo, uma igreja preocupada com o próximo? Quando eu trago isso aqui, irmãos, para mim, para você, às vezes eu converso lá na minha igreja, uma igreja que tem mais de 700 membros, a matriz, e às vezes eu estou pregando para as pessoas, e temos mais de 700 num culto de domingo, mas é 10% trabalhando, é 10% enganjado, é 10% envolvido. A maioria não quer comprometimento, a maioria não quer envolvimento, a maioria não quer sacrificar, a maioria não quer se envolver. Então eu começo a refletir sobre a nossa verdadeira condição como cristão. Se isso não mexe com você, o seu cristianismo está errado, alguma conduta errada, algum pensamento errado, alguma coisa foi construída aí que está fora do propósito de Deus. Mas nessa noite nós estamos reunidos aqui, foi o Senhor que te trouxe, é o Senhor que está se envolvendo e em sua direção, dizendo assim: olha, eu quero você enganjado na minha obra, na minha casa, e você com a responsabilidade de transformar a próxima geração. Mas sabe o que acontece? Trabalhar é sacrificante, trabalhar exige tempo, trabalhar exige oração, trabalhar exige consagração, trabalhar exige preparo, e a maioria das pessoas hoje, elas não querem esse nível de comprometimento, quer estar no culto domingo após domingo, mas não quer um envolvimento, quer uma coisa parcial. Mas Deus tem nos chamado para se envolver em sua graça de forma plena, de forma abundante, de forma transbordante, na qual possa gerar em nós uma transformação de vida, pois somente uma pessoa transformada pode transformar. Somente uma igreja posicionada pode provocar uma mudança numa próxima geração. E muitas das vezes nós estamos prostrados, nós estamos cochilando, nós não conseguimos enxergar, olha, a gravidade que está acontecendo dentro da igreja. Mas o Senhor da igreja, Ele ainda está presente no meio dela, e enquanto Ele estiver presente no meio dela, Ele vai falar
gerações. Quando eu leio em Atos, eu vejo Deus ávido para preparar uma geração. Quando Lucas começa a escrever Lucas e Atos, ele está tratando aqui da história da salvação. Primeiro, o Evangelho de Lucas é o tratado da história da salvação em Jesus. Atos dos Apóstolos é o tratado da história da salvação, cuja igreja tem a responsabilidade de pregar e levar as boas notícias para a sociedade, para o mundo, para as pessoas. Então, quando Lucas começou a escrever, ele disse: olha, Teófilo, eu estou escrevendo para você tudo aquilo que Jesus começou a fazer e também a ensinar. Ele usa dois termos muito interessantes: o que Jesus começou a fazer e também a ensinar. Então Lucas, ele é muito inteligente e ele começa a colocar a proposta. Jesus começou a fazer na história da salvação, no tratado da salvação, no Evangelho de Lucas, o prisma do Evangelho, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador do mundo. A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo de número 4, Jesus iniciando o seu ministério, a Bíblia vai dizer que depois de ter sido tentado pelo diabo, ele entrou na sinagoga. A partir do versículo de número 14, a Bíblia vai nos dizer o seguinte, que ele leu o livro do profeta Isaías, diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e ele me ungiu para trazer as boas notícias aos pobres, libertar os oprimidos, dar visão aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O que Lucas está dizendo para mim e para você, irmãos: a agência missionária de Deus trabalha na base, trabalha na estrutura, trabalha naquilo que é essencial. Se a gente tem uma base boa, pastor, nós temos uma igreja saudável, nós temos uma igreja missionária, nós temos uma igreja comprometida. Quando a gente trabalha na base, a igreja tem a mente de Cristo, tem um coração de Cristo. É na base que Deus começa a trabalhar. Então o nosso erro nesses últimos dias é errar na base, é errar na estrutura. Quando Lucas trata isso no capítulo 4, a partir do versículo 14, Deus está dando uma base. Olha, na história da salvação enviei meu filho e preparei para chegar ao mundo. E nesse sentido, ele passou, ele cumpriu todo o processo para iniciar a obra. E como que acontece? Primeira coisa, missões é de ordem espiritual, começa de cima para baixo. Então, quando Jesus iniciou seu ministério, ele disse o seguinte: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Você não faz nada sem o Espírito Santo. Você não consegue dar um passo sequer sem o Espírito Santo. Mas o que está acontecendo hoje? Nós temos várias estratégias como igreja, criamos várias estruturas, criamos vários métodos, mas, meu querido, método não pode ser primeiro do que intimidade com Deus. Sem intimidade não adianta ter métodos. Sem intimidade com o Senhor não adianta você fazer um grande planejamento. Estratégia faz parte, planejamento faz parte, mas a primeira coisa que nós precisamos ter é intimidade com Deus para que os resultados possam acontecer dentro da igreja. Sem o Espírito Santo não há missões. Sem o Espírito Santo não há transformação de vida. Sem o Espírito Santo não há cura. Sem o Espírito Santo não há libertação. Sem o Espírito Santo não há crescimento na igreja. Então eu quero lhe dizer nessa noite, a primeira coisa que nós temos que buscar é a presença do Espírito Santo, porque é Ele que vai produzir a consciência de fidelidade e comprometimento com o céu. Se a gente não tem, falta alguma coisa. Isso é muito importante para Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. Você pode ter habilidade, você pode ter conhecimento, você pode ser carismático,
Você pode ter vários talentos, você pode ter vários cursos, você pode ter formações, você pode ser teólogo, você pode ser formado em teatro e dança, você pode ser um excelente músico, mas primeiro sempre venha a intimidade com Deus, para que as outras coisas possam ter resultados excelentes. Ministério sem intimidade não se sustenta, não permanece de pé. A.W. Tozer, um grande escritor, ele disse: olha, se removesse o Espírito Santo de muitas igrejas, as suas estruturas permaneceriam, as pessoas se sentiriam ainda aconchegadas em determinado lugar e não perceberiam a sua ausência. Isso é forte. Infelizmente isso é a realidade, porque nós somos, às vezes, na maioria das vezes, cristãos meio a boca. Isso é culto de missões, é culto de consciência cristã. Eu estou pregando para crente. Quando Lucas introduz o Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus falando, porque o Senhor me ungiu, me empoderou, me deu poder para trazer boas notícias. Então ele tem primeiro poder para depois dar boas notícias. Não tem como você dar boas notícias se você não tem experiência com isso. Não tem como você falar de algo que você nunca viveu, que você nunca experimentou. E normalmente é assim. Primeiro você tem a experiência. Primeiro você conhece Deus, primeiro você tem uma intimidade com Deus, e a produção dessa relação faz você estar em constante movimento. Você já viu uma pessoa, irmãos, e às vezes a gente está assim, tantos anos dentro da igreja, e a gente já entrou naquele comodismo, aí de repente, aí Deus fala assim: eu vou sacudir aquela igreja. E Deus é assim, Deus faz isso. Aí ele vai e traz uma pessoa lá de fora. Aí aquele era o mais vacilão do bairro, era o mais mentiroso, era o mais caloteiro e tal, tem todo aquele histórico negativo. Aí tem gente olhava para a pessoa e falava assim: isso aí nunca vai se transformar, isso aí nunca vai ser uma pessoa diferente. Aí de repente essa pessoa é alcançada por Deus, Deus transforma, Deus liberta. Aí Deus traz aqui para esse altar, aí Deus começa a usar. Essa pessoa não quer parar de falar de Jesus, sabe, porque ela teve uma experiência com Deus. Quem tem experiência com Deus, irmão, quer compartilhar aquilo que está recebendo do céu. Missões é fruto disso. Os apóstolos disseram assim: não podemos deixar de falar daquilo que temos ouvido e visto. Nós estamos experimentando, nós recebemos. Eu não posso prender. Isso não é para ficar só comigo. Eu tenho que compartilhar. Mas eu só vou compartilhar aquilo que um dia eu recebi. Então a grande questão da igreja hoje está na sua relação com o Espírito Santo. Missões está profundamente relacionado com aquilo como entendemos o Espírito Santo. Há um paralelo entre Lucas e Atos, porque é o mesmo autor. Em Lucas 4, da qual eu fiz a referência, ele vai dizer: olha, boas notícias aos pobres, libertar os cativos, dar visão aos cegos, libertar os oprimidos e anunciar um ano aceitável do Senhor. Jesus está inaugurando uma nova era ali, através da sua vida. Está inaugurando uma nova era, e uma nova era de mudança. Porque quando ele diz assim: olha, um ano aceitável do Senhor, é uma referência ao jubileu judaico, que a cada 50 anos a terra tinha que descansar. Mas havia um grupo que era beneficiado nesse período. Pessoas com dívidas, suas dívidas eram perdoadas. Os miseráveis tinham o direito de colher. Os escravos tinham
a sua libertação. A cada 50 anos era assim, mas o povo de Deus esqueceu da aliança. Isso se refere ao Antigo Testamento e por muito tempo negligenciou o jubileu. Deus usou até o profeta Jeremias dizendo: vocês abandonaram o jubileu do Senhor. A terra não descansa e vocês não olham para aqueles que precisam. Agora em Lucas, Jesus faz uma inauguração em seu tempo. Agora é o jubileu, é o ano aceitável do Senhor. É o momento que Deus está estabelecendo agora a manifestação do seu reino no meio dos homens a partir do seu Filho Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo se manifesta, aquele que não tinha passa a ter. Aquele que está preso é liberto. Aquele que é doente é curado. Aquele que não tem história nem significado passa a ter uma nova história e um novo propósito. Em Jesus, novas coisas acontecem. Lucas vai desenrolando a história da salvação agora em Atos. E ele vai dizer: olha, não somente aquilo que Jesus começou a fazer, mas também a ensinar. E agora dar continuidade. Quem vai dar continuidade a esse projeto? Eu e você. No ministério de Jesus ele curou, ele libertou, ele deu visão aos cegos, ele trouxe as notícias de salvação, ele pregou para as pessoas. Mas e agora? Quem está empoderado, quem tem essa responsabilidade, quem tem essa incumbência? Então na reunião entre os apóstolos, Jesus disse assim: olha, os anjos disseram assim: olha, não cabe para vocês entender os tempos estabelecidos pelo meu Pai, mas uma coisa eu tenho para lhe dizer: permaneçam no lugar onde vocês estão, porque vocês receberão poder, vocês receberão poder, vocês receberão autoridade, vocês receberão uma unção tão diferente que vai transformar tudo aquilo em que você está envolvido. Vocês receberão poder. Irmãos, o poder está disponível para a igreja. A ação do Espírito Santo está disponível para a igreja. Mas por que a gente não tem? Por que é tão pouco a manifestação? Porque tão pouco são os sinais? Porque tão pouco são as coisas acontecendo no nosso meio? Porque só de vez em quando alguém aceita Jesus? Existem igrejas que a cada 3 meses uma pessoa aceita Jesus. Nós precisamos mudar a concepção e entender que o céu está aberto sobre nós e Deus quer nos dar autoridade e poder. O pastor falou sobre oração aqui. Se somos fracos nas orações, somos fracos em tudo. Se somos fracos na oração, irmãos, somos fracos em tudo. Então esse é o resultado das igrejas que nós temos hoje. Pessoas que não oram, mas querem ser crentes. Pessoas que não estão dispostas a carregar a cruz, mas querem ser crentes. Pessoas que querem estar com algumas funções na igreja, mas não querem ser crentes. Mas nessa noite Deus está nos dando a oportunidade de dar uma nova consciência. Consciência tal que primeiro vai mudar o meu ser para mudar os outros. Vai me transformar para transformar os outros, vai me avivar para avivar os outros. Nós precisamos disso. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos e dizer: Deus, o que está precisando acontecer na minha vida para que a sua obra, o seu projeto realmente seja realizado em mim. Deus, o que está faltando? Eu tenho dificuldade. Orar é uma coisa difícil. Não é fácil não. Orar é um desafio. Tem gente que ora, mas você acha que é fácil? Aquela pessoa está orando ali o tempo todo. Ela vai orar ali, mas vai na marra, contra a carne. E a carne reluta, a carne não quer, a carne resiste. Mas a pessoa se mantém ali, meu querido. Nessa noite Deus quer te levantar.
Derramarei poder sobre vocês. Permaneçam no lugar onde eu quero que você fique. Deus diz assim: fique no lugar. Não saia da posição, porque eu vou derramar poder sobre você. Mas tem que ficar na posição. Tem que ficar onde Deus te colocou. Tem gente que está fora do eixo, está fora do lugar, mas o Espírito nessa noite vai soprar sobre você e vai te colocar no lugar onde Ele quer. Aleluia. Aleluia. Não tem como fazer a obra de Deus fora do lugar. Deus está aqui. Tem gente precisando de uma reposição, se recolocar. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, então por que ficar fugindo? A mensagem é clara em Atos: recebereis poder, permanecer em Jerusalém. Tem um lugar certo para você ficar. Tem um lugar que Deus já decidiu: esse aqui é a posição que eu quero que você fique. É o lugar onde eu quero que você esteja. Não saia desse lugar. Tem promessa sobre a sua vida, e essa promessa vai te colocar em movimento. Crente parado não dá. Não dá. Crente parado não dá. Crente parado dá dor de cabeça. Crente parado toda hora vem para o gabinete pastoral. Crente parado, irmãos, é só o sangue de Jesus. Mas crente que está em movimento, está trabalhando, está produzindo, está fazendo alguma coisa. Recebereis poder. Irmãos, poder de Deus é liberado porque tem propósito. Deus não libera nada sem propósito. Tem que estar conectado com Deus. Tem que estar conectado com o céu. Deus não dá intimidade para quem não quer nada com Ele. Ele não dá intimidade para quem não tem nada com Ele. O Senhor está aqui. O Senhor está falando nesse lugar. Tem gente aqui precisando se ajustar, voltar a ser o que você era antes. Porque Deus trabalha na base. Deus trabalha na parte essencial. Primeiro Deus prepara e depois Deus faz o quê? Envia. Não tem como pular a etapa do processo. Não tem como Deus colocar numa liderança se você não quer passar pelo processo. Não tem como Deus usar em determinadas situações se você não está disposto a passar pelo processo. Há uma palavra liberada do céu para a sua vida, mas você tem que entrar no propósito da preparação. Recebereis poder, e vocês serão as minhas testemunhas. Testemunha. Irmãos, a missão é grande. Jesus até falou isso para os seus discípulos quando estava em Samaria: olha, grande é o celeiro, olha, a ceifa é muito grande, mas poucos são os trabalhadores. Até hoje, poucos são os trabalhadores, irmãos. Esses dias eu estava falando com um dos pastores, falei: pastor, às vezes a gente precisa dar uma aliviada, porque a mesma pessoa lidera um departamento, dá aula no seminário, fica na igreja, fica na portaria, está na escala da pregação, está na escala do ensino. Sabe por quê, irmãos? A seara é grande, mas poucas pessoas se dispõem a fazer, se dispõem a ir, se dispõem a trabalhar, se dispõem a fazer. Mas nessa noite, em nome de Jesus, vamos jogar essa barreira por terra, que nessa igreja aqui, o Senhor venha descer nesse lugar, e o Senhor venha multiplicar os trabalhadores nessa seara, para ganhar todo esse bairro.
Deus trouxe vocês para este lugar, porque existe um propósito. A porta que Ele abriu, ninguém vai fechar. Vocês serão as minhas testemunhas. Testemunha no mundo bíblico, diferente de testemunha na nossa visão de direito aqui no Brasil. Testemunha na Bíblia é alguém que está disposto a morrer pela causa. É alguém que abraça a missão e vai até as últimas consequências com ela, porque acredita no poder sobrenatural e sabe quem o chamou e ama isso. Vocês serão as minhas testemunhas. E o texto vai dizer, primeiro, em Jerusalém. Segundo, Judeia. Terceiro, Samaria. E quarto, até os confins da terra. Cada lugar pode representar o mundo na qual você está envolvido. Jerusalém pode representar a sua casa, os seus conhecidos, os teus. Charles Spurgeon ele disse uma vez: olha, as pessoas têm uma enorme dificuldade de ler a Bíblia. 1% somente, mas 99% lerão a sua vida. Missões em Jerusalém é a tua casa, é o teu marido, é a tua esposa, são os teus filhos, os teus vizinhos. Mas será que a vida que você tem como crente é capaz de transformar ou alcançar ou transmitir uma mensagem para eles? Será? Será que o teu filho pode olhar para você e dizer assim: minha mãe é crente? Será que a tua esposa pode olhar para você e dizer assim: olha, o meu marido é crente? Será que os teus parentes podem olhar para você e dizer assim: olha, ele é crente? Vocês serão as minhas testemunhas. E a condição é geográfica, está perto. E depois vai se distanciando. Tem gente querendo ganhar a Europa e está com a casa perdida. Deus tem o poder de entrar na tua casa nessa noite e salvar aquele coração que está distanciado da presença dEle. Creia nessa noite, irmã. Deus pode alcançar o teu marido. Se ele estiver naquela barraca, o Espírito Santo pode ir lá e falar no coração dele, dizer assim: vai para casa, filho. A tua mulher ora por você, ela intercede por você. Será, irmãos? No meu quintal, e morar no quintal é uma benção, né? Você sabe. Quem mora no quintal aqui, irmão, dá glória a Deus. Misericórdia. E a minha tia, ela é macumbeira. E daquelas bravas. As filhas tudo pelo mesmo caminho, são as minhas primas. Tem dia que eu passo, tá com a cara emburrada. Bom dia. Boa tarde. Faz as coisinhas. A Bel às vezes fala assim: olha, amor, fizeram mais alguma coisa, né? Vamos embora. Você não pega crente não. Pega crente não, irmão. Não pegue crente. Sobre nós está o sangue do Cordeiro. Nenhum mal vai alcançar a nossa casa, porque está protegida pela autoridade e o poder do nome de Jesus. Aí um dia alguém morreu lá. E aquela macumbada, aquela coisa toda, mais no velório. Alguém se lembrou e falou assim: chama o Dudu. E ela veio toda acanhada, veio falar comigo, falou: queria falar com você, eu sei que perdemos o parente, não sei o que e tal. Você pode fazer lá? Falei: vou lá.
Cheguei lá, preguei para todo mundo. Orei. Falei da pessoa, falei que havia falecido. Fiz uma oração no final de novo. Falei, cuidado, hein? Jesus pode voltar a qualquer momento. E já larguei logo a semente, não quis nem saber. Aí depois, na outra semana, minha prima veio e falou assim: primo, se um dia eu fosse crente, eu queria ser crente igual a você. Isso não é para minha glória, não. Eu sou falho, sou pecador, vacilo pra caramba. Minha esposa sabe disso. Mas aqui é um vaso de barro que está nas mãos do grande oleiro. Eu virei para ela e falei assim: prima, eu sou falho. Mas se você for para a igreja, vai ser uma bênção para nós. Jerusalém é o nosso ambiente. Jerusalém é a nossa casa. Irmão, tem gente criando meta distante, está perdendo coisas importantes aqui, pertinho, tão coladinho de você. Tem gente que faz de tudo para todos e não faz para a sua casa, não faz para os seus filhos. Deus está falando aqui nessa noite. Comece a trabalhar primeiro em Jerusalém, que tu vai ver como Deus vai te abençoar. São os teus. Depois a extensão vai. Estou trabalhando com os meus. Então agora eu vou o quê? Para a Judeia. A Judeia é uma região de deserto. Eram os marginalizados, os excluídos, as pessoas abandonadas, as escolas da sociedade. Todo mundo ia para a Judeia, bandido, tudo que não prestava ia para a Judeia. Deus fala assim: rapaz, tem um grupo de pessoas aí que precisa ser alcançado pelos teus olhos. Mas normalmente a gente está tão envolvido com a obra, tão envolvido com as estruturas religiosas, que a gente não consegue enxergar quem está precisando. Judeia é o seu vizinho, não está tão distante de você. A Judeia é aqueles irmãos da ação social que está precisando de 1 quilo de arroz, de 1 quilo de macarrão, de um óleo. Quando o pastor pede: olha, vamos ajudar aqui. E muitas das vezes a gente acha que a gente trata isso de forma banal. Deus está falando aqui, irmãos. Tem tanta coisa perto para a gente fazer. Jerusalém é os teus. Judeia são os nossos vizinhos. E você precisa olhar para essas pessoas. Nós estávamos fazendo evangelismo de madrugada na Pavuna e dando quentinhas. E tinha uma equipe lá, mas você sabe que sempre vai alguém no meio porque quer aparecer, quer fazer número, não está ali por coração, não está ali para trabalhar mesmo, não está ali porque ama, está ali por qualquer outro motivo. E nós estávamos trabalhando, e mendigo daqui, mendigo dali, dando quentinha e tal. E eu comecei a observar, e tinha um irmão que falava assim: você, abraça o mendigo lá. Aí outro: vai, só dando comando, vai você, abraça o mendigo lá. E, irmão, vai lá, tira do chão lá e abraça, dá um abraço nele lá. E eu de longe olhando, pastor Wellington, trabalhando com missões, coordenador de missões. Estava sentado conversando com um homem, levantei e fui até o rapaz. E falei para ele assim: rapaz, estou vendo você dando comando para todo mundo abraçar mendigo. Faz o seguinte, abraça aquele lá. Quando eu falei isso, ele falou assim: não, eu não abraço não. Irmãos, não abraço não, gente suja eu não abraço. Eu falei: você está mandando todo mundo abraçar e você não é capaz de fazer isso. Irmão, a gente tem que pregar aquilo que a gente vive. Aleluia. Se você canta, cante para a glória de Deus. Se você dança, dance para a glória de Deus. Se você prega, pregue para a glória de Deus. Se você faz missões para a glória de Deus. Deus está olhando o teu coração. As extensões vai: Jerusalém, Judeia, Samaria. Samaria é complicado, tá? Porque Samaria são os nossos adversários. Samaria é interpretado como pessoas que a gente não gosta muito, que a gente quer distância. Aí Deus fala assim: rapaz, eu te transformei, foi para alcançar essas pessoas. Não é fácil. Mas quando o evangelho alcança o nosso coração,
aquele que era o seu adversário não é mais. Ele carece de misericórdia. E você vai olhar para ele e dizer: isso aí era uma pessoa que não entende o amor de Deus como eu entendi. Na primeira oportunidade eu vou demonstrar amor por ela e vou mostrar o quanto Deus tem feito na minha vida. Então, Jerusalém, a minha casa, Judeia, os meus vizinhos, Samaria, os meus adversários, e até as extensões, aonde Deus te conduzir, aonde Deus te levar, aonde Deus trabalhar na sua vida. Não tente escolher os lugares das quais Deus não te chamou para estar. Esteja debaixo do comando de Deus sobre a sua vida. Eu estava lendo uma vez a biografia de John Patton, um missionário escocês, e uma coisa me chamou muita atenção, porque quando ele foi enviado, ele passou muito tempo orando, irmãos, e tudo envolve oração, tudo envolve propósito, tudo envolve envolvimento com Deus. Deus deu um direcionamento para Patton, e ele foi pregar num determinado lugar, uma determinada cidade, e depois de alguns anos, Deus deu a direção e falou: Patton, na hora de você sair desse lugar, e vou te enviar para uma outra região, para você pregar o meu nome. Então diz a biografia, que quando Patton saiu daquele lugar, havia uma igreja edificada naquela cidade, e criaram uma placa assim, estava escrito: quando ele entrou aqui, não havia nenhum crente. Quando ele saiu daqui, não havia nenhum ímpio. Um homem que transformou uma cidade, sendo usado poderosamente por Deus. O que eu quero te dizer nessa noite: o poder do Espírito Santo que está sobre mim e que está sobre você nos capacita a transformar ambientes. E serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, Samaria, até os confins da terra. John Patton deixou um legado. Tantos outros homens e mulheres de Deus deixaram um legado. E eu quero lhe dizer nessa noite: qual é o legado que você está deixando? O que a próxima geração vai dizer sobre nós? A responsabilidade é nossa, irmãos. Que Deus nessa noite nos dê uma consciência missionária. Que nessa noite o Senhor venha nos despertar. Que o Senhor venha trabalhar no meio da sua igreja. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. E você vai ter que dar conta dessa responsabilidade que Ele colocou em tuas mãos. Um dia você vai prestar conta com Ele dessa responsabilidade. Cabe a nós, a ser missionários e missionárias, pregadores do Evangelho, em qualquer contexto, em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Somente se disponha. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te usar poderosamente. Que o Senhor abençoe nessa noite. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.